Programa Troca de Ideias aqui da Rádio Independente vai conversar agora com o ex-prefeito, com um médico, Ayrton Artos, ex-prefeito de Venâncio Aires, porque ele, depois de 24 anos, será deputado estadual representando o município de Venâncio. Há 24 anos o município não tinha um deputado estadual e o próprio Ayrton Artos tem uma ligação aqui com o Vale do Taquari também. A gente já falou várias vezes, Venâncio é classificado como o Vale do Rio Pardo, mas está muito próximo aqui do nosso Vale do Taquari. O próprio Ayrton esteve aqui em meio à campanha e disse que ia lutar pelos vales. E o que aconteceu? O Ayrton ficou na suplência, mas teve uma reunião da executiva estadual do PDT na última semana do ano de 2022 e ficou definido que Gilmar Socella, que era o dono da cadeira, vai assumir a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional no segundo mandato do governador Eduardo Leite. E agora, Ayrton Artos, que é do PDT, vai assumir essa cadeira, ou seja, teremos um representante no Vale do Taquari, também na Assembleia Legislativa, algo que se buscava depois de receber 24.319 votos. Em primeiro lugar, parabéns por essa condição, seu Ayrton Artos, e falar também de como é que foi essa movimentação, se foi algo mais do final do ano, se já vinha se trabalhando, se já era algo que estava encaminhado, ou dependeu mesmo desse convite aí do Eduardo Leite para Gilmar Socella. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Obrigado pelos cumprimentos. Desde o segundo turno, quando o partido abriu apoio para o candidato Eduardo Leite, apesar de não ser um apoio condicionado, e mesmo não tendo nenhum acerto para uma participação do governo, houve uma aproximação e houve também, por parte do governador, a absorção de alguns projetos do PDT, especialmente na área da educação e na área do ensino com o tempo integral, né? E isso fez com que, depois, após o convite do governador, o partido aceitasse participar do governo. E agora, então, oficializado, né? Como é que estão sendo esses dias depois dessa oficialização, desse anúncio para Ayrton Artos? O que já está mudando na sua rotina? Porque o senhor é médico também, né? Como é que vai ser agora conciliar a agenda? O senhor, inclusive, fala do seu consultório em Venâncio Aires. Como é que vai ser conciliar isso com a função de deputado? O senhor já foi prefeito, né, de Venâncio Aires e teve uma experiência semelhante, mas a Assembleia em Porto Alegre vai ter que estar muito mais na capital dos gaúchos. Não sei se vai fazer o bate-volta. Como é que vai ser esse trabalho daqui para frente? Bom, o convite foi feito, né? E aí foi oferecido à Secretaria do Trabalho, o partido analisou, foi convidado o deputado eleito Gilmar Socella, e aí ele, em assumindo, que assumiu agora no dia 1º, domingo, o primeiro suplente, que sou eu, vai então sentar na cadeira da Assembleia Legislativa. Em relação à profissão, quando eu era vereador e concorria a vice-prefeito, eu já imaginava que haveria uma dificuldade de conciliar as atividades. Então, na época, eu fiz uma especialização em medicina do trabalho e, a partir dali, eu montei uma pequena clínica onde outros profissionais trabalham comigo e eu sou médico do trabalho coordenador. E isso me permitiu que eu fosse prefeito por 8 anos e a clínica continuasse trabalhando. Então, a ideia é de que eu mesmo trabalhando como deputado, pelo menos na segunda pela manhã e na terça e na sexta à tarde, eu possa trabalhar algumas questões, especialmente aquelas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho, enfim. Depois de ser feito um filtro por aqueles colegas meus que trabalham na clínica, algum problema assim, mais complexo, daí eu vou estar aqui também auxiliando eles como um consultor. Mas, claro, aquela rotina diária de médico, de consultas, isso, né, agora por um tempo vai ser postergado. Você for fazer a consultoria em medicina do trabalho para a Clínica São Vicente. Senhora Ayrton, aqui é Elisângela, bom dia. Quais são as principais bandeiras que o senhor pretende defender aqui para o Vale? Bom dia, Elisângela. Bom, sabe que a minha proposta básica e principal sempre foi a área da saúde. E
eu tenho estudado muito a questão do SUS nos últimos 30 anos, desde que eu fui coordenador coordenador regional da saúde, na época era delegado regional da saúde, em, em Santa Cruz, no início dos anos 90. E ali foi implantado, naquela época foi implantado o SUS, havia um período de transição e que muitas pessoas não acreditavam que o sistema pudesse evoluir para um atendimento universal e gratuito. O que eu vejo no transcorrer desses 30 anos, e eu até uso uma expressão com muita frequência, a gente está a um passo da felicidade. O sistema é bom, é um dos melhores do mundo, para países com mais... Nenhum país grande tem, né, um sistema de atendimento público na área da saúde igual ao do Brasil, mas nós temos alguns gargalos, alguns pontos nevrálgicos e que eles impedem que a cadeia funcione muito bem, né? Seja por parte de cirurgias eletivas, seja nas questões voltadas para os hospitais, especialmente os filantrópicos, que enfrentam uma crise. Mas, além disso, que são já questões colocadas e que têm que ser resolvidas, soma-se a isso também a questão do IP, que não é do SUS, mas é voltado para a saúde. Soma-se a isso, nós carecemos muito de políticas para a terceira idade. Quando eu falo para a terceira idade, é que eu não falo no sentido apenas, né, na questão social das pessoas com mais de 60, 65 anos ou 70 anos. O Brasil, mesmo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e até municipais, eles não têm um programa voltado para os problemas que virão na terceira idade relacionados à saúde. Sejam eles doenças osteoarticulares, sejam eles doenças mentais, doenças cardiológicas. E isso está fazendo com que, por exemplo, uma cirurgia de quadril, ou uma prótese de joelho, ou uma cirurgia de ombro, tem levado muito tempo. Acontece que essas doenças não existiam antes, porque as pessoas morriam mais cedo, a expectativa de vida era baixa, né? E hoje a expectativa de vida entre as mulheres já está em 80 anos, a média, né? E entre os homens, 74, 75 anos, e em alguns lugares 77, em Veranópolis já passa disso, já é muito acima da média. E as pessoas vivendo mais, né, elas se expõem mais a alguns tipos de risco, e se nós não atuarmos preventivamente, com muita força, a gente vai ter uma demanda muito grande de problemas relacionados, né, a essas doenças na terceira idade. Então, eu estou, claro, como legislador, não te compete políticas de executivo, mas a gente pode colaborar, e a gente pode elaborar projetos, a gente pode, né, ajudar, né, o governo como um todo, e a política ela implica nisso, né, implica no sistema de colaboração, né, de parceria, de interação, no sentido de buscar um diagnóstico das necessidades, e aqui eu estou basicamente voltando para a saúde, e depois a busca de soluções. Pois é, fora a questão da saúde, né? Tem outras pautas aqui, seja do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, a gente sabe que tem muita demanda, muita reclamação em relação à rodovia que liga, por exemplo, Venâncio a Lajeado, né? A RSC 453, muito precárias condições, apesar de haver cobrança de impostos e outras demandas. Eu não sei se alguns prefeitos, algumas lideranças regionais já lhe procuraram depois dessa oficialização de que o senhor será, de fato, deputado estadual. Eu mantido contato permanente com as autoridades da região, e no caso da 453, há uns 10 anos atrás, 12, 10 anos atrás, eu recebi uma comissão de lideranças do Vale do Taquari, onde a Prefeitura de Venâncio já naquela época colaborou com um valor considerável para se elaborar um projeto de duplicação. Eu acho que isso aí foi até antes da EGR existir, e também dos projetos de concessões
atuais. Mas, assim, voltando um pouquinho, eu basicamente centro o meu trabalho, tanto no executivo como na militância e agora no legislativo, em 3 eixos, né? O das áreas humanas, que é uma preocupação muito grande com a saúde, mas também com a educação, e a educação com a escola de tempo integral, né? E com as outras questões sociais, seja elas envolvendo habitação, e condições de vida para as pessoas de um modo geral. Então, esse é um eixo das áreas humanas. O outro eixo é o eixo do setor produtivo, que ele é básico para que a máquina funcione, que a máquina gire, que haja condições de investimentos. Seja a produção, né, industrial, a produção agrícola, a geração de emprego, a geração de renda. Quem mora em Lajeado, talvez seja um ponto fora da curva, no sentido de compreender o Rio Grande e o Brasil, não só pela média salarial, pela empregabilidade, né, pela prestação de serviços, mas, de um modo geral, nós temos que elevar um pouco esse patamar. A questão do poder aquisitivo, ela envolve um salário melhor, mas ela envolve também o grau de endividamento do brasileiro. Hoje, tanto o funcionalismo público, a maioria das pessoas que têm emprego pode fazer um empréstimo consignado, eles estão praticamente endividados para os próximos 10 anos. E as outras formas também de endividamento fazem com que o poder aquisitivo caia. O deputado, agora, no apagar das luzes, lá no Congresso, fez um projeto que eu escutei na Brasil, não saiu em outras mídias importantes, que aumenta para 45% a possibilidade de comprometimento de salário no empréstimo consignado. Quer dizer, todas as pessoas vão fazer esse empréstimo e vão pedir para os seus pais e avós aposentados fazerem também. No primeiro momento, injetam recurso no mercado, mas no segundo momento, cai o poder aquisitivo, né, e isso aí dificulta demais, não só o comércio, mas a economia de uma maneira geral. Então, tem que ter essa preocupação com o setor produtivo, com a geração de renda, a geração de emprego e a geração de impostos. É muito questionada a questão assim de muito se fala em impostos, vamos reduzir a carga tributária, vamos diminuir o tamanho do Estado, mas diminuir o tamanho do Estado no número de professores, no número de policiais, no número de enfermeiras, né? E diminuir os impostos a ponto de não ter condições de prestar um serviço público de qualidade. Eu acho que nós temos que nos preocupar em fazer com que os impostos arrecadados eles sejam revertidos em serviços públicos de qualidade, né? Então, isso tudo envolve o setor produtivo, né? E o terceiro eixo é o setor da infraestrutura, e que envolve desde as telecomunicações, né? E quando eu falo telecomunicações, é o acesso à internet, seja um sinal de celular. Hoje o telefone celular ele é uma ferramenta de trabalho tão importante, mas para a maioria das profissões. A maioria das profissões, seja na medicina, seja na engenharia, o empresário, né, o trabalhador, todo mundo precisa ter um computador, e o computador portátil, o computador que tu leva no bolso, que tem tudo, é o celular. Agora, não pode, entre Venâncio e Lajeado, cair 4 vezes o sinal do celular, né? A pessoa está trabalhando pelo Bluetooth, né, ou precisa de WhatsApp, ou precisa de uma outra forma de comunicação. E dentro dessa infraestrutura também entra a questão dos transportes. E a gente pode falar em transporte fluvial, pode falar em transporte ferroviário, mas no nosso caso, a preocupação imediata que é o transporte rodoviário. E naquele projeto que eu falei que a Prefeitura de Venâncio colaborou, já se falava na duplicação até Encantado, e depois ela também seguiria, acho que se não me engano, até Mussum. Isso dá 453, ou uma parte da RS 30. Mas eu acho que dá para avançar mais ainda. Não só, primeiro a concessão tem um bom senso, né, de ter um valor razoável dentro da capacidade de investimento da empresa e um cronograma desse investimento para que as coisas andem, né? Mas depois também se pensar em alternativas. A 453, por exemplo, ela pode ser desafogada pela a RS 30, que vai de Cruzeiro a Mariante, que dá uma bela rodovia, né, com potencial turístico, mas também para escoamento de safra, para o transporte
para quem vai para outras regiões. Então, isso é só um exemplo, e dia desses eu falei como uma forma de utopia, mas como o tempo não vai parar e a gente tem que se espelhar em países que estão se desenvolvendo e que conseguiram atalhos, né? Não pode descartar uma ponte entre Cruzeiro e Bom Retiro. São tudo questões que tu pode não fazer nos próximos 5 anos, mas se tu botar no papel, botar na linha de pensamento, colocar como um projeto, né, que isso possa acontecer em 15, 20, 25 anos, né, isso pode ajudar na solução dos problemas. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, né, quem sabe isso já não estaria acontecendo, porque o mundo não para, a produção de petróleo continua, vai se produzir asfalto, nós temos concreto, nós temos empresas, nós temos empreiteiras, temos capacidade de investimento. Por que isso não vai acontecer? Né? Não vamos falar em China, que fez tanto internamente, que está fazendo a rota das sedas nos países ao redor e em outros pontos do mundo, porque a sua capacidade de investimento é tão grande que ela precisa continuar, né, fazendo esses grandes projetos. Né? Como a gente não fez ainda a nossa lição de casa, eu acho que, em vez de fazer grandes projetos em países da América Latina, por exemplo, seja um metrô numa capital de um país sul-americano, né? Vamos fazer as nossas rodovias aqui, depois vamos para as ferrovias, depois vamos recuperar o transporte de cabotagem, o transporte fluvial, enfim, nós temos um caminho longo a percorrer. Se não dá para fazer tudo, né, de forma imediata, pelo menos vamos começar a pensar um pouco nas questões estruturais e nas questões que diz respeito à solução dos problemas, com menos briga, com menos política, com menos ideologia. Tem a questão da 453 não tem ideologia. Essa rodovia não é de direita, não é de esquerda, ela é uma rodovia, ela é uma estrada, e, portanto, ela tem que se modernizar, ela tem que ser ampliada. A gente não pode entrar em briga, se vai ser concessão, se vai ser a EGR, que já se mostrou ineficiente, né? Ou se vai ser um investimento direto do governo, se tivesse capacidade, isso não vem ao caso. Né? O que interessa é o resultado. Ela tem que ser duplicada, né? Ela tem que ser melhorada, dar segurança, condições de trafegabilidade e conforto para as pessoas. E Ayrton, qual o dia certinho da posse? Dia 1º de fevereiro. No dia, pelo que me foi explicado agora, né, porque até a gente não tem experiência nessa situação, o deputado eleito, no caso Gilmar Socella, ele toma posse e no mesmo momento se licencia, porque ele já é secretário. Uhum. Ele sai da secretaria, toma posse e se licencia, então a nossa posse é no mesmo dia, no dia 1º de fevereiro. Tá certo. Ex-prefeito de Venâncio Aires, agora deputado estadual, vai tomar posse então no início de fevereiro, Ayrton Arturs. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação e estamos abertos aqui na Rádio Independente sempre para falarmos aí do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, de questões para melhorarmos para as nossas regiões. Muito obrigado e um bom ano. Eu que agradeço, Ricardo, não só a audiência, né, e a potência da Rádio Independente aqui. Da última vez que eu participei do programa, foram muitos cumprimentos, muitas pessoas engajadas, me ligaram. Especialmente quero deixar aqui um abraço para um morador de Estrela, o senhor Edson Schneider, né, o popular Castelo, que foi gerente da Caixa Econômica Federal em Venâncio Aires e em outros municípios, né, que sempre acompanham também a programação da Rádio Independente. E o pessoal, amigo e parentes, né, da cidade de Progresso, da região do Fão, o pai nasceu em Vila Fão. Dia desses, eu falei que o meu sobrenome é Arturs, mas os meus outros 3 sobrenomes é Bock, né, Batiste e Barbieri, tudo da região do Vale do Taquari. Me sinto em casa no Vale do Taquari e, se Deus quiser, assim como eu faço no Vale do Rio Pardo, vou poder dar uma atenção, né, e estar à disposição de todos do Vale do Taquari. Obrigado e um feliz 2023 para todos.